Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Você se acha incapaz de planejar o futuro? Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que faça isso antes de assistir este, tá? Os vídeos eles são sequenciais, por isso eles são numerados. Quantas vezes você já ouviu que sem objetivos não se vai para lugar algum? Até tem aquela imagem, né, do barco sem rumo no meio do oceano. Se não tem direção, nenhum porto que ele pretende atingir, qualquer vento serve. Até a falta de vento também serve, né? Ele vai vagar lá conforme as circunstâncias sem alcançar resultados práticos. Você já deve ter tentado, né, definir objetivos. Até já deve ter elaborado alguns e aí esqueceu depois de algumas horas, alguns dias depois você já nem lembrava mais. E depois que lembrar, depois de algum tempo, né, ao se lembrar deles, você teve certeza, provavelmente, que sofre de alguma incompetência quanto a planejar o futuro. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Eu não sou capaz, eu não consigo planejar. E aí tem, inclusive, pessoas, muitas até, que nem sabem o que querem com clareza. Sabe, se aparecer na frente delas aquele gênio da lâmpada lá do Aladim, aquele que vai te dizer, peça aí qualquer coisa que eu te concedo esse desejo. Muitas pessoas não vão nem saber o que pedir. E isso parece ser uma falha pessoal, uma enorme falha pessoal, mas não é. Sim, tá. Você pode ter dificuldade em definir objetivos. Isso é fato. Os objetivos são importantes. Sem objetivo, não se vai para lugar nenhum. Mas nós precisamos considerar as reais causas da dificuldade. E não ficarmos, né, nos enganando e nos sentindo fracos pela crença equivocada em alguma incompetência que nós podemos estar carregando. Não é falha nossa, não é falha sua, se você tem essa dificuldade. Acontece que nós temos motivos que são pouco conscientes, ou até assim, completamente inconscientes, para nós não querermos ter objetivos. Parece estranho, né? É bem estranho, mas vou dar um exemplo. Imagina se um garoto de 10 anos de idade que adora tocar violino. Aí ele aprendeu com facilidade, se imagina no meio do palco tocando para centenas de espectadores deslumbrados com a performance dele. Ele gosta de ensaiar, ele se sente maravilhosamente bem com tudo o que diz respeito a isso e com a ideia de ser famoso, tal, ele se sente muito bem. Ele vai alcançar o desejo dele. Porque ele tem o gosto pela arte, ele estuda, ele pratica, se empenha, tem um objetivo claro e se sente muito bem com tudo isso. Ele vai alcançar, ele vai ter sucesso. Mas vamos pensar, temos aí um outro garoto. Ele é em tudo parecido com o primeiro garoto, mas só tem uma diferença. Ele tem medo do público e se sente mal cada vez que se imagina tocando para uma multidão. Ele gosta de tocar, ele estuda, ele pratica da mesma forma que o outro, excelente violinista. Só que quando ele tenta definir um objetivo de vida que seria se tornar um violinista profissional, ele sente o medo. E aí, este medo que pode até nem ser muito claro, nem ser muito consciente. E aí, mas ele está lá, e ele faz com que o garoto evite até pensar nisso. A possibilidade de se profissionalizar. Se esse medo não for tratado, ele não vai ter sucesso. Enquanto o primeiro vai agarrar todas as oportunidades de se apresentar, este segundo garoto, ele vai fugir dessas oportunidades, né, para se apresentar em público. Então ele não vai conseguir avançar. Tem que tratar o medo. Nesse exemplo aí, o motivo é o medo, tá, que impede essa definição clara dos objetivos. Mas tem outros
Outros motivos como crenças, valores, características culturais. Tem uma série de elementos que podem fazer com que a gente queira atingir o objetivo, mas ao mesmo tempo não queira. Eu vou te mostrar lá na frente técnicas que vão facilitar, tornar consciente esses motivos e de como tratar esses motivos, né? Para que você possa se libertar dessas limitações. Aí você vai conseguir definir seus objetivos com clareza, com tranquilidade, vai ver o que é que está impedindo você de avançar e ter a maneira de resolver isso. Não dá para apresentar essas técnicas aqui porque fogem ao escopo desse vídeo. E nós precisamos de mais algumas bases antes de apresentar essas técnicas. Então vai ficar um pouco lá para frente, mas vai ter. O objetivo desse vídeo é tentar provar para você que nós precisamos parar de nos culpar por todas as dificuldades que a gente encontra na vida. Como se nós fôssemos incapazes, como se nós fôssemos vagabundos ou burros. E parar de culpar os outros também, tá? Não é que o problema não é seu, a culpa não é sua, mas também a culpa não é dos outros, né? Para jogar nas costas dos outros, não. Você deve ter notado, né, que eu tenho falado disso nos vídeos anteriores e vou continuar falando nos próximos. Nós vamos repetir essa mensagem milhões de vezes, se for preciso. Nós precisamos parar de brigar conosco mesmos, parar de brigar com os outros, parar de brigar com a humanidade. Eu vejo muitas críticas para o ser humano, como se o ser humano fosse culpado dos grandes males, dos grandes desastres que eventualmente assolam o planeta. E pouco se fala da incrível evolução que nós tivemos na erradicação da pobreza. Tem pobreza? Tem ainda, claro. Mas vai comparar com a Idade Média, como era na Idade Média, há alguns séculos atrás. Não precisa ir muito longe, não. Bem menos. No começo do século XX, por exemplo, a pobreza era disseminada no planeta inteiro. Meados do século XX ainda tinha muita. Então nós conseguimos reduzir. Lógico, ainda tem lugares extremamente pobres. Então há problemas que temos que resolver. Mas melhoramos muito. Melhoria da saúde. Veja o caso aí da pandemia, como se conseguiu debelar até rapidamente, com menos perdas, comparando com outras pandemias. Aquelas catástrofes que sempre aconteceram na história da Terra e que não tem nada a ver com a humanidade. Então nós temos que nos lembrar disso. É mais fácil, sem dúvida, procurar culpado, outros culpados, né? Mas o que nós queremos demonstrar aqui, que é muito mais eficaz, muito mais produtivo, nós assumirmos a responsabilidade por nossas vidas. Compreendendo que nós somos aprendizes e vamos errar aqui e ali, mas com boa vontade o sucesso é certo. Você vai ao supermercado, tá? Faz as compras por um mês. Aí você leva uma lista. Ou você escolhe os produtos que você vai usar no período. Em ambos os casos, com a lista ou sem ela, você planejou. Você traçou objetivos. Você considerou uma imensa gama de variáveis que podem ocorrer até a próxima compra. Você deve ter pensado, vamos fazer uma festa daqui a 15 dias, então já vou levar alguma coisa para a nossa festa. Isso é planejamento. Isso é definição de objetivos. Então você faz muito rapidamente essas contas e esses cálculos de probabilidade, o que pode acontecer, o que não pode, considerando o seu conhecimento do passado, quer dizer, sobre o seu comportamento em casa e o das outras pessoas da sua casa. Você calculou o valor aproximado que pode gastar, calculou outros gastos que pode ter no período e você comparou tudo isso com o orçamento, o dinheiro que você tem. Então, veja, isso é planejamento. Você sabe ou não sabe planejar? Você tem alguma dúvida disso? Não precisa ter. Você consegue fazer isso, você sabe planejar. Então, veja, é claro, né? Se você não consegue
planejar o seu futuro, mas ao mesmo tempo consegue traçar objetivos para as coisas que você usa na sua casa e consegue seguir aquele planejado na maior parte, né, do que foi planejado, foi previsto, você sabe planejar. Se você não consegue planejar o seu futuro, são outros motivos e nunca uma incompetência sua. Qual é a solução para isso? Pare de achar que você é que está errado ou que tem alguma deficiência sempre que você se depara com alguma dificuldade. Procura se tratar mais amistosamente e procure também dar menos importância para aquelas pessoas que, mesmo bem intencionadas, vivem culpando o ser humano de tudo que não funciona do modo como acreditam que deveria funcionar. A pessoa tem uma imagem do que é o certo, do que é o correto, ela quer impor aquilo para o resto do planeta. Procure dar acolhimento a si próprio, a respeitar os seus sentimentos, principalmente os desagradáveis. Prestar atenção a eles, não para combater, sabe, nem para ficar com eles, mas para aprender com eles. Eu sei que é difícil respeitar e acolher uma angústia que estamos sentindo. É uma sensação terrível. Mas, quando nós prestamos atenção a essa angústia, por exemplo, nós percebemos o nosso corpo sofrendo, nós percebemos a nossa mente conturbada, nós estamos nos conscientizando dos elementos que compõem aquele sentimento. Em algum momento, nós vamos entender do que se trata. Nós também vamos abordar isso mais adiante, mas veja que esse é um exercício de prestar atenção aos nossos sentimentos, respeitando, valorizando, nos tratando com carinho, com atenção. Bom, talvez você estivesse esperando que eu trouxesse nesse vídeo alguma técnica, sabe, aquelas técnicas matadoras para definir objetivos. Você vai definir o seu objetivo, vai resolver todos os problemas. Aquela técnica que, sabe, ultrapassa qualquer resistência, qualquer dificuldade. Bom, como eu já disse anteriormente, já repeti várias vezes, nós precisamos derrubar paradigmas. São maneiras padronizadas de pensar que, mesmo muito disseminadas, elas não trazem grandes resultados. Se nós nos forçarmos a usar alguma técnica para traçar objetivos que não se coadunam com o nosso estilo atual, com a nossa natureza, com a nossa maneira de pensar e de sentir, com a nossa vontade mais íntima, vamos fazer isso com algum mal-estar. Em pouco tempo, nós vamos abandonar aquilo que nós elaboramos e vamos atribuir a falha à nossa capacidade, já que a técnica parece tão boa. De novo, quem é que está errado? Nós. Se a técnica é maravilhosa e eu não, mesmo assim não deu certo para mim, o errado sou eu. Não é verdade. Não estamos errados e também nem a técnica, que pode sim ser muito boa. Ela será perfeita para quem não tem nenhuma restrição para atingir aquele objetivo. Aquela pessoa aqui, como aquele garoto de 10 anos. Se disser para ele, faz um plano de como você ser violinista de sucesso, ele vai fazer e vai seguir. Ele pode ter uma técnica para planejar e vai se dar muito bem. Vai funcionar para ele, para o outro não. O outro faz, obrigado, e depois esquece. Deixa para lá, não consegue seguir à frente. O problema, então, não somos nós, nem a técnica. O que realmente conta é a nossa individualidade, o nosso jeito pessoal, o nosso eu. Isso tem que ser respeitado. Então, nós podemos concluir que objetivos são importantes. Que eu não consigo traçar objetivos ou seguir o que eu planejo. Que não adianta procurar uma técnica. Que eu não sou incompetente. Então, o que fazer? Primeiro lugar, pare de brigar com você mesmo. Segundo lugar, se aceite como você é.
Terceiro lugar, procurar se lembrar dos seus desejos, que são seus objetivos. Quarto lugar, prestar atenção à sua resistência a alcançá-los. Quinto, se perguntar, sabe, é mesmo o que eu quero? Por que eu quero? Quais os obstáculos que eu estou vendo aí? O que está me impedindo de avançar? Trabalhinho para casa, né? Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.